Oi, pessoal, vamos falar um pouquinho de Apolo hoje. Apolo, Febo Apolo. Homero fala de Apolo como Febo. Febo é puro. Ártemis, irmã de Apolo, também é pura, santa. Como assim puros, santos, né? O que quer dizer isso? Eles são puros, eles são virgens, são limpos, são imaculados. Eles são seres da purificação. Lembra na Oresteia? Há uns vídeos atrás falei sobre a Oresteia, do Ésquilo. Ele matou a mãe que tinha matado o pai dele, né? Junto com Egisto. Isso o maculou, o sangue da mãe dele o maculou. É uma mácula que é material, é o sangue, mas também é espiritual. Ele ia passar o resto da vida atormentado e até a morte. Ele seria, depois de morto, ele continuaria sendo atormentado pelas eríneas, que são aquelas entidades que vivem no fundo da terra, que são aquelas que são o grito por vingança, né? Pelo sangue derramado, pelo sangue do pai e de uma mãe derramado. Isso era uma das primeiras, nessa religião arcaica, religião da terra, uma falta terrível era essa. Era a desonra ao pai e à mãe, ao próprio sangue, né? E aos deuses, e ao estrangeiro. As eríneas reclamavam a vingança, a expiação desse mal, né? Amaldiçoavam o culpado. E isso marcou o Orestes. Precisou do Apolo defender o Orestes, não só porque o Orestes tinha feito uma coisa que ele orientou, que é matar a mãe para vingar o pai, porque aquela mãe tinha feito uma coisa terrível, mas Apolo defende o Orestes para mostrar uma nova justiça, diferente dessa justiça do sangue e da terra, mas uma justiça de Zeus, uma justiça da iluminação. Apolo é aquele que é além do puro, né? Ele é aquele que é o iluminado e o iluminador. Ele vê o que vai acontecer, ele vê a essência das coisas. Ele tem uma sabedoria herdada de Zeus, que é a sabedoria que enxerga o que aconteceu, o que acontece, o que acontecerá. Apolo herdou isso, então ele tem um conhecimento de tudo o que vai acontecer. Então ele diz para o Orestes, e diz na verdade no julgamento do Orestes diante de Atena e das Eríneas. Orestes matou uma pessoa que tinha matado o pai dele. Essa pessoa que matou o pai dele rompeu um vínculo do relacionamento que ela tinha com esse homem. Ela fez uma grave falta. E ela tirou do Orestes o pai dele. Ela cortou a linhagem pela linhagem. Se o Orestes tinha que respeitar a linhagem da mãe, a mãe não respeitou a linhagem dele para com o pai, né? Então aquela mulher deveria ser punida, porque ela matou alguém, ela tirou alguém do Orestes. É como se Apolo tivesse tirando essa justiça antiga, dessa religião antiga, que é
ou pagar por o sangue de um pai derramado, tirar isso, esse dogma do mesmo sangue, de ser maculado por derramar o mesmo sangue, como se Apolo tirasse esse dogma e colocasse outro, mais avançado para a época, que era o pagar sangue com sangue. Não importa quem matou alguém, essa pessoa vai ser punida, né? A pessoa que matou alguém vai ser punida também, vai ser morta. Entende que aí é uma liberdade? Há uma liberdade com relação ao dogma de ser punido porque se matou o mesmo sangue, né? Orestes tinha deixado de ser aquele que fez justiça e passado a ser aquele que deveria ser punido porque matou pela própria mãe, na justiça antiga. Na justiça nova de Zeus, ele não deveria ser punido. Ele fez a justiça porque ele matou aquela que matou o pai dele. Então essa justiça nova, com relação à justiça da terra e do sangue, essa justiça nova é a justiça de Zeus, livre desse dogma, né? Então você está vendo algumas características do Apolo. A pureza, o conhecimento, e portanto o conhecimento do que é justo, a liberdade, Apolo, ele é filho de Zeus, com Leto. Assim que nasceu, foi enviado para a Ásia Menor, que é o lugar que fica situado do lado leste do mar Egeu. Por isso até que Apolo tem preferência pelos troianos na guerra de Troia, porque ele está do mesmo lado, geograficamente falando, dos troianos. E depois que cresceu, e Apolo cresceu num lugar chamado Hiperbóreos, e depois ele foi para Delfos. Em Delfos ele encontrou, chegou num lugar que era guardado por uma grande serpente, que era filha da terra, uma filha que a terra gerou a partir de si mesma, a serpente Piton. A serpente Piton guardava esse lugar, guardava Delfos. Apolo chegou lá e matou a serpente Piton e enterrou no chão, no solo de Delfos, e enterrou a Piton, mas o corpo de Piton soltava fumaças, né? Esse é o mito. E Apolo instituiu ali, em Delfos, um santuário dele, o santuário de Apolo, em que essa fumaça, as pitonisas, chamadas pitonisas, em honra à serpente morta, as pitonisas recebiam a fumaça, ficavam entorpecidas e falavam o conhecimento de Apolo. E era um lugar visitado por pessoas que queriam oráculos, né? Buscavam oráculos. O Monte Delfos, então, vai se tornar o lugar de culto a Apolo e de busca de dos oráculos de Apolo, proferidos pelas pitonisas, que recebiam o conhecimento divino ao ficarem entorpecidas. Apolo é um deus sendo um deus do conhecimento, ele tem uma participação
nas legislações, ele tem uma participação também nas vidas individuais, nas vidas individualmente dos homens. Na legislação, essa participação dele se dá pela consulta que os reis fazem ao oráculo do Apolo, porque Apolo é aquele que traz o conhecimento da natureza das coisas, né? E isso é buscado quando se procura instituir legislações nas cidades. Buscou-se isso na legislação de Atenas, no século V. E nas vidas individuais, no oráculo, no santuário de Apolo, tinha uma frase inscrita: conhece-te a ti mesmo. Não é uma frase que nós, modernos, devemos entender como conheça a si próprio profundamente, a sua psicologia. Não tem nada a ver com isso. Inclusive, Apolo combatia o eu individual, a alma individual. Era uma coisa, o eu individual é uma coisa a qual o homem se agarra, se achando eterno, quando na verdade ele é uma folha que cai e murcha. Tem no Fédon do Platão, Sócrates perguntaram para ele: você não está com medo de morrer? Ele fala: mas eu não sei o que eu vou encontrar depois da morte. Por que eu vou ter medo? Eu posso ir para um lugar bom, encontrar Aquiles, Homero, né? Seria ótimo. Sócrates falando, a minha alma individual, aquilo que eu aprendi nessa vida, isso se esvai. Mas eu tenho uma outra alma. Sócrates tem uma teoria de duas almas, né? Eu tenho uma outra alma que é eterna. É uma alma que está em mim, mas ela é divina. E depois que eu morrer, essa alma eterna, ela vai de volta aos deuses. E essa alma, ela não tem as minhas características particulares. Aquilo que se constituiu ao longo dessa minha vida. Ela tem uma conformação, ela é uma forma. Ela é uma forma, e como forma, ela tá próxima à essência, próxima à divindade. As divindades é a essência das coisas. E ela é eterna. O conhece a ti mesmo quer combater a híbris, que é a desmedida, que é o homem que não vê a distância entre ele e a divindade. E ele, conhece a ti mesmo, é um chamado pela sofrosine, que é a prudência, que é o homem que conhece a si mesmo no sentido de conhecer o que é o homem. O que é o homem enquanto detentor de uma alma eterna. Muito mais do que alguém que tem uma alma individual e que se esvai. Conhece a ti mesmo também como tendo uma alma eterna, que é assemelhada aos deuses. Enquanto está vivo, ele tem que buscar
o conhecimento tem que buscar se pautar pela ordem do todo, pela ordem estabelecida por Zeus, criando instituições e se comportando de forma a seguir a ordem. Então, conhece a ti mesmo também leva o homem a ser cidadão, a ser aquele que vive de modo a estabelecer a ordem. Isso é uma outra característica de Apolo. Ele é aquele que institui a ordem, institui o modo como os homens podem viver juntos. Apolo é um deus das lonjuras, não é um deus da proximidade como Atena, que é a deusa do conhecimento para cada momento, nem é o deus do êxtase, que também é da proximidade, é o Dionísio. Apolo é da distância, assim como Artemis, a sua irmã. A distância, porque ele é aquele que contempla as coisas como são, e ele é o deus do arco, que acerta ao longe e se vinga. Apolo se vingou no início da Ilíada dos gregos, porque Agamenon desonrou um sacerdote dele, lembra? Mas Apolo, com a sua seta, ele também causa aquela morte suave, porque quando o velho não vê a morte chegando, morre dormindo. A seta do Apolo, que ele não viu chegar, o acertou e o fez morrer de forma doce. Muita gente fala que gostaria de morrer dormindo, né? Assim como a irmã dele, Artemis, faz isso com as velhas. Acerta as mulheres velhas ao longe, causando aquela morte doce. Então a flecha de Apolo causa para se vingar ou é para causar a doce morte. E Apolo também, ele carrega uma lira, instrumento musical de cordas, que ele toca e ele embevece os deuses. Assim que ele surge no Olimpo, ele causa um espanto, né, com os deuses, porque ele é belo, ele é elegante e jovem, e o olhar dele é superior. Abaixo de Zeus, ele é o deus mais poderoso. E ele toca a lira, e isso deixa encantado os deuses. As deusas dançam, as musas dançam e cantam também. O canto e o toque de Apolo ao lado das musas é certeiro, vem de longe e acerta o homem, também dando a ele o conhecimento do ser das coisas. Apolo é o deus da pureza, da liberdade tanto com relação àquela ordem, a justiça que não era justiça, liberdade também com relação a uma alma que se volta para si mesma, aquele homem que acha que o valor dele está nele mesmo. Apolo fala, não, seu valor está na sua alma eterna. Isso que você gosta, aprecia, cultiva, isso se esvai no ar. Isso vai durar pouco. O homem é um ser mortal, é um ser feito para morrer. Então, veja
conheça o seu papel no cosmos e na cidade. Para um homem conhecer quem ele é, o homem só conhece quem ele é quando ele está para morrer. Isso para o grego. A felicidade para o grego não é como para a gente um estado de espírito, uma coisa que se busque a cada dia. Não. Felicidade é ter vivido uma vida honrada. Tem uma passagem, tem uma situação em que o Solon, o grande legislador de Atenas, ele fala que mais feliz do que o rei é aquele cidadão que morreu tendo os filhos dele criados e tendo grandes glórias na guerra para defender a cidade. Ele morreu olhando a vida dele e pensando, eu tive uma boa vida, eu tive uma vida feliz. Eu cumpri o meu desígnio de homem. Então eu estou atento, eu estou próximo à minha alma enquanto eterna, enquanto aquilo que é próximo aos deuses. Eu não me desviei eu não me perdi, eu não me acovardei, eu não valorizei essa alma que se esvai. Eu, tendo cumprido o meu papel de cidadão, eu me aproximei do que é o homem, então fui feliz. Na Ilíada tem duas situações em que de desmedida, tem várias, né? Mas tem duas que eu posso destacar aqui. Logo num dos primeiros cantos, quando Diomedes está procurando combater Enéas, troiano. E ele busca Enéas, quase mata o Enéas, mas Afrodite aparece e o protege Enéas, que é filho dela. Diomedes atinge a Afrodite. Atena vibra. Afrodite se retira. Mas aí vem... A Afrodite se retira e leva Enéas. Mas aí vem Apolo que se faz semelhante a Enéas. E o Diomedes continua então a perseguir, achando que é o Enéas. Mas logo o Diomedes percebe que é o Apolo, mas continua perseguindo. E Apolo, com sua voz de trovão, fala, pare! E Diomedes não para. Apolo fala, pare! Como você está lutando contra um deus? Você não se enxerga, não, mortal? Por melhor que você seja, você é um mortal. Você não deve atingir os deuses. Tem um abismo entre nós. Eu sou muito superior a você. Isso faz Diomedes então entender, cair em si e ficar aterrado até. Eu estou aqui atentando contra um deus, né? E outra situação
no último canto, ou no penúltimo canto da Ilíada, quando Aquiles está com o corpo do Heitor, Aquiles está arrastando o corpo do Heitor, fazendo de tudo para que aquele corpo se deteriore. E Apolo vai ter com os deuses, dizendo que o que Aquiles está fazendo fere as leis, fere a ordem das coisas. Quando você mata um homem, você precisa expiar a sua mácula, né? Você matou um homem. Quando o Apolo matou a Piton, ele precisou expiar a culpa dele também. Aquiles precisava expiar a culpa dele por ter matado o Heitor. E não querer acabar com aquele corpo. Ele deveria começar devolvendo aquele corpo logo para o pai dele e para os troianos. Apolo fala isso para os deuses, que concordam com ele. E mandam, se não me engano, Hermes ir falar com o primo para ir buscar o filho. Então você vê que o Apolo está estabelecendo cuidando da ordem das coisas, segurando os excessos dos homens, fazendo com que os homens correspondem à ordem das coisas e tenham correspondam à ordem das coisas, né? Apolo, como eu disse, ele tem a lira e tem o arco. Ele toca e ensina músicos e cantores, assim como as músicas ensinam, né? E ele também, por ser o deus do arco, é o deus a quem os arqueiros pedem para ter um disparo bem sucedido. Quando Ulisses está diante dos pretendentes e eles estão fazendo uma competição para ver quem consegue fazer uma flecha passar por buracos de machado, ninguém consegue sequer abrir o arco que foi do Ulisses. Ulisses não só consegue abrir o arco, como consegue fazer a flecha passar pelo buraco dos machados, vencendo a competição. Mas para esse disparo ser bem sucedido, ele pediu ajuda a Apolo. Ele fala, Apolo que atira ao longe. Apolo é aquele que atira ao longe e tem uma visão superior das coisas e orienta os homens para construírem a vida individual deles e a vida e as instituições deles. Não tem separação, né? Uma instituição que busca... Para o grego não tinha essa divisão. Instituições que buscam fazer da vida coletiva algo harmônico, como uma música deve ser, né? Harmônica, ritmada. Não tem separação entre isso e as vidas dos homens que procuram viver como homens, sabendo o que eles são, né? Não tem separação. Uma cidade em que os homens são orgulhosos demais de si e só pensam em si mesmos, vai ser uma cidade também que vai ter corrupção das instituições. E a corrupção que a gente fala é sempre voltada para dinheiro, né? Não, a corrupção é das instituições corrompidas.
elas se corrompem. Os homens corrompem a vida coletiva deles junto com uma alma corrompida. Da mesma forma como vai junto também instituições que garantam a harmonia com a harmonia da alma. Apolo é um deus, como por ser o deus da música também, ele é um deus fundamental para a educação. É o deus que faz o jovem, ele vai nos ginásios, ele é o patrono de ginásios, né? O jovem se tornar homem. Tem uma passagem aqui nas leis do Platão, no livro 2, que fala disso. Olha só. Notaremos que essas formas de treinamento infantil, que consistem na correta disciplina dos prazeres e das dores, se afrouxam e se debilitam numa grande medida ao longo da vida humana. Correta disciplina das dores e dos prazeres. Assim, os deuses compadecidos pela espécie humana, deste modo nascida para a miséria, instituíram os banquetes de ação de graças como períodos de trégua em relação às vicissitudes humanas. Os homens que vivem em guerra, para eles os deuses criaram pausas, que são os banquetes de ação de graças. E à humanidade conferiram como companheiros de seus banquetes as musas Apolo, o mestre da música, e Dionísio, para que pudessem, ao menos, restabelecer suas formas de disciplina, se reunindo em seus banquetes aos deuses. Aos homens, então, foi conferida a companhia das musas de Apolo e de Dionísio, para que, nesses períodos de trégua, para restabelecer as formas de disciplina dos homens. Devemos considerar, portanto, se o argumento que apresentamos neste momento tem fundamento na natureza ou diferentemente. O que ele assevera é que, quase sem exceção, todos os indivíduos jovens são incapazes de conservar, seja o corpo, seja a língua, imóveis. Os jovens falam muito e correm para lá e para cá, né? Querem fazer exercícios, brincadeiras, estando tais jovens sempre procurando incessantemente se moverem e gritarem, saltando, pulando e se deliciando com danças e jogos, além de produzirem ruídos de todo naipe. Ora, enquanto todos os outros animais carecem de qualquer senso de ordem ou desordem nos seus movimentos, o que chamamos de ritmo e harmonia, e Apolo, com o seu toque da lira, ele traz harmonia para os animais. Tem até uma passagem que fala que ele faz com que as pedras entrem em harmonia, ou seja, formem muros. Os rebanhos nascem. A nós, os próprios deuses, que se prontificaram, como já o dissemos, em serem nossos companheiros na dança, concederam a agradável percepção do ritmo e da harmonia, por meio do que nos fazem nos mover e conduzir nossos coros, de modo que nos ligamos mutuamente mediante canções e danças. Os homens se ligam uns aos outros com canções e danças, porque eles aprenderam isso com os deuses que estão com eles nessas situações especiais, nesses períodos em que eles estão de educação, não estão guerreando, e na educação
toda a desarmonia, que é uma criança que briga, uma criança que sorri demais ou briga demais, fala coisa certa, fala coisa errada, essa coisa desarmoniosa, isso vai entrando numa frequência harmônica, porque os deuses estão ali ensinando a música. Música é harmonia e também é ritmo. Uma criança que um dia faz o que é preciso, no outro não faz o que é preciso, no outro faz demais, no outro faz de menos, falta ritmo. A música também ela traz o compasso, uma batida compassada, harmonia, compasso. Isso as crianças aprendem na educação provida pelos deuses. No que nós temos falado aqui sobre a fala, falamos sobre a fala divina das musas, falamos isso no Exíodo, falamos sobre a necessidade de se falar para se produzir o bem, porque o mal se produz por ele mesmo. Também no Exíodo, no mito da Pandora, também vimos, tem outra, é o que eu estou lembrando agora que eu estou trazendo, estou reunindo aqui. Tem no situação do Orestes, as Eríneas são as vingadoras. Elas não são muito chegadas a falas, não. Elas perguntam para o Orestes: você matou sua mãe? O Orestes fala assim. Para elas isso é o suficiente para condená-lo. Apolo é aquele, como é o deus da razão, ele é aquele que puxa as razões dos homens para o que eles fizeram. Não para livrá-los de qualquer pena, mas para livrá-los daquela pena, daquela razão que se abate sobre os homens sem que eles tenham saída. A pena sobre os homens tem que considerar o que eles fizeram, se eles foram livres para fazer, ou um pouco mais livres para fazer. As responsabilidades precisam ser atribuídas de acordo com a liberdade do homem para fazer aquilo que é considerado errado ou não, ou falta de liberdade. Então Apolo chama o julgamento do Orestes para... Ele poderia mesmo não ter matado a assassina do pai dele? Isso já dá liberdade para o Orestes com relação àquela lei inescapável das Eríneas. Apolo diz para o Orestes: você matou sua mãe, isso está errado, você está maculado, você vai ter que se limpar, você vai ter uma pena, mas você não vai morrer e não vai ser atormentado para sempre, como os Eríneas querem. Então tem a fala do Apolo vai produzir a limpeza, a purificação para o Orestes. Então a fala produz o bem. E a falta de fala é aquilo que as Eríneas, elas não querem o mal, elas querem estabelecer uma certa ideia de justiça,
Mas para o mundo ordenado por Zeus, acaba sendo o mal, porque pesa sobre o homem, a lei do sangue pesa sobre o homem como algo inescapável, como algo terrível. E tem aqui o que a gente viu hoje. Tem também a Atena, como a fala que acompanha o homem na ação, no momento da ação, traz o homem para a presença do Espírito, o que ele tem que fazer naquele momento. É o conhecimento ligado à ação, à Atena. E aqui a gente está vendo o Apolo como um conhecimento do amplo, da essência das coisas, procurando restabelecer a ordem na vida coletiva, incluindo também a vida nas vidas individuais. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.